14, 22. Já achou, já, praticamente. Aí, 14. Aqui, ó. Tudo. Amém, Jesus? Amém. Preste bem atenção, que eu vou ler bem devagar esse texto aqui. O apóstolo São Mateus, ele está relatando algo que aconteceu, ele estava presente no dia, e aqui nós vamos tirar muitas lições, muito aprendizado para a nossa vida hoje. Assim como foi naquela época com aqueles apóstolos, acontece conosco também. Está escrito assim, São Mateus capítulo 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Só lembrar aqui que esse mar aqui era o Mar da Galileia. É chamado de Mar da Galileia até hoje, mas ele é uma espécie de lago. Um lago muito grande que é chamado de mar, o Mar da Galileia. E os discípulos, vendo andando, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou, dizendo, Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Amém? Amém. Veja, Jesus estava com a multidão fazendo o que ele fazia, o seu trabalho, o que ele fazia sempre, curando enfermos, expulsando demônio, ensinando a palavra de Deus. Quando foi chegando a tarde, ele subiu ao monte para orar sozinho, um monte que havia ali perto da praia, do mar, e deu ordem para que seus discípulos entrassem no barco e passassem para o outro lado do mar. Enquanto Jesus estava lá orando, veio uma tempestade muito grande ali naquele mar. Veio uma tempestade. E os discípulos estavam ali com dificuldades para conseguir atravessar. E por volta da quarta vigília da noite, ou seja, aí já era quase 3 horas da manhã, o que acontece? Jesus, ele vem andando sobre as águas, os discípulos viram o Senhor Jesus e pensaram que era um fantasma.
fantasma. Pensaram que era um espírito. Pensaram que era uma assombração. Aquilo que era a salvação deles, eu acredito que naquela tempestade eles devem ter orado. Eles eram acostumados a orar. Jesus mandava eles orar. Jesus falava com eles, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Jesus ensinava eles a orar. Então, naquele momento difícil, eu acredito que eles estavam orando, ó Deus, tem misericórdia de nós. Olha a tempestade, olha que dificuldade. Já é quase 3 horas da manhã, quase a 4ª vigília da noite, e nós estamos aqui ainda, não conseguimos atravessar. Eu imagino que aquele sofrimento durou um bom tempo. Mas, por volta da 4ª vigília da noite, Jesus foi andando sobre as águas. Só que ali estava ainda a solução para eles. Eles pensaram que era um fantasma. Pensaram que era assombração. Pois é exatamente o que acontece hoje. Exatamente o que muitas vezes acontece hoje. Às vezes a pessoa começa a buscar Deus, começa a fazer uma corrente igual essa aqui. Tem vezes que a pessoa vem a primeira vez numa corrente igual essa, ou a pessoa faz uma oração a primeira vez, Deus já responde. Mas tem vezes que a situação até piora. Ou parece que piora, né? Tem hora que a pessoa está orando e parece que a situação está piorando. Está piorando. Mas aquilo que parece que está piorando, depois a pessoa vai ver que na verdade era Deus agindo para resolver o problema. Aquilo que era assustador, que assustava a pessoa vai ver que era o agir de Deus. Veja que a ação de Jesus, o agir de Deus, o agir de Jesus, andando sobre as águas, assustou aqueles apóstolos. Às vezes, nós estamos orando, nós vivemos uma vida de oração. Nós estamos todo dia orando, buscando a Deus, colocando os nossos problemas diante de Deus, mas às vezes vem situações que nós ficamos assustados. A gente fica assustado. Pensa que está dando errado, alguma coisa está dando errado, que de repente Deus não está nos respondendo. E às vezes aquela situação é o agir de Deus, é Deus agindo ali para trazer a paz, para trazer a solução. Amém? Amém. Interessante que eles estavam assustados e Jesus disse para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não temais, não tenham medo, tem de bom ânimo. E aí, por isso que é importante nós buscarmos o Senhor Jesus, nós estarmos com a vida nas mãos dele, nós termos fé, nós acreditarmos que o Senhor Jesus está conosco. Porque para ele estar, a pessoa tem que crer, né? Tem que crer. Muitas pessoas aí nem acreditam em Jesus, não querem nada com Jesus. Para elas é fácil tomar um copo de cachaça, mas fazer uma oração é a coisa mais difícil do mundo. Para muitos aí, fumar uma maconha e ficar a noite toda drogada é fácil. Agora fazer uma oração, isso é muito difícil, não é verdade? Para muitos aí, ir num forró, dançar a noite toda, e tomar cerveja, e gastar ali 200, 300 reais à toa, com os amigos é fácil. Mas vir numa corrente de oração como essa aqui, ficar meia hora é difícil. Ah, não é difícil demais isso. Eu ia ali falar com Jesus. Ah, não, é difícil demais isso para mim. Não é verdade? Então, veja só como que são as coisas. Por que é difícil? Porque a pessoa não crê, a pessoa não tem fé. Agora eu pergunto, será que Jesus está ali com essa pessoa? Não tem como, né? Será que é justo isso? Como é que Jesus... Mas está, né? Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo que está acontecendo. Ele continua perto, né? Porque a Bíblia diz, invocar o Senhor enquanto ele está perto. Então ele está perto de todos. Mas a pessoa não está vivendo com Jesus. Não. Às vezes tem um inimigo, um demônio mais perto da pessoa do que Jesus. Jesus está ali, se a pessoa chamar por ele, se voltar para ele, porque ele é Deus, ele está em todos os lugares.
Mas muitas das vezes, como a pessoa não crê em Jesus e não quer Jesus, Jesus não está na vida da pessoa. Não está no caminho da pessoa. Agora, quando a pessoa acredita e a pessoa invoca o Senhor, igual nós fazemos aqui, nós reunimos aqui para orar, para ler a palavra de Deus. Aí sim, aí Jesus está na nossa vida. Ele está pertinho de nós. E ainda que a situação piorar e nos assustar, ainda que vier uma aflição tão grande, que nós venhamos ficar assustados, mas nós vamos conseguir ouvir a voz dele, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Não tema não, não tenha medo não. Amém? Amém. Eu já passei por situação, eu estou na igreja desde os 13 anos, buscando a Deus, servindo a Deus. Eu já passei momentos desesperadores na minha vida. Eu assustei. Eu assustei, mas meu Deus, o que está acontecendo? Mas nessas horas também, eu ouvi Jesus dizer dentro do meu coração, falar comigo, ó, no meu espírito. Só, tem de bom ânimo. Sou eu. Eu que estou agindo aqui, ó. Sou eu. Não tema não. Não tenha medo, Eliezer. Não tenha medo não. Amém? Amém. E eu passei por aquilo e hoje eu lembro, falei, não precisava ter medo mesmo, né? Hoje eu olho para trás, as coisas que eu já passei, puxa vida, eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que eu não ia resistir. Quando eu passei por aquilo, aquele sofrimento na minha vida, eu pensei que eu ia morrer. Mas hoje, olhando para alguns anos atrás, eu vejo claramente que Jesus estava ali me carregando nos braços, né? Igual aquela música antiga que tocava muito aí nos rádios, né? Dos rastros na areia, né? E o moço estava andando na praia, teve um sonho que estava andando na praia com o Senhor e ia deixando 2 pares de pegadas na areia. Aí, por um momento ele notou que só era deixado 1 par de pegadas. E ele notou que foi nos momentos mais difíceis. Aí ele falou, Senhor, mas no momento mais difícil você me deixou sozinho. Aí Jesus disse para ele, não, foi nesse momento eu te carreguei nos braços. Né? Olha só como é que são as coisas, né? Aquela música ali é uma verdade que acontece, né? Então, assim como aconteceu com esses discípulos, acontece conosco também. Hoje, graças a Deus, eu estou tranquilo, não estou em pensão que eu tenho, que eu não tenho nem problema nenhum na minha vida. Hoje, está tudo tranquilo, amém? Mas amanhã eu poderei passar por uma situação novamente de aflição. Mas nessa hora, eu sei que Jesus vai estar comigo. E assim com vocês também. Hoje, às vezes tem algum problema, às vezes não tem, mas amanhã poderá ter. Então por isso que é importante a gente estar na fé. Ter fé. Acreditar que Jesus está conosco, do nosso lado. Amém? Amém. Ele não está longe de nenhum de nós, de nenhuma pessoa, ele não está longe. As pessoas aqui estão longe dele, muitas. Né? O interessante também que o apóstolo Pedro, ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Corajoso Pedro, né? Intrépido, audacioso, né? Se és tu dele, manda eu ir andando sobre as águas também. Aí Jesus só falou a palavra, vem. E ele, desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Então veja que não foi só Jesus que andou sobre as águas, não. Pedro também andou. Pedro andou enquanto ele teve fé. Porque daí a pouco a fé saiu do coração dele e entrou uma coisa que se chama medo. Medo. O medo atrapalha a fé. Ou a pessoa está com fé, ou a pessoa está com medo. Né? Então, mas sentindo, diz assim, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo.
e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Ele sentiu o vento forte, aí bateu um medo nele, aí ele já não estava na fé. Ele começou a afundar. Só que mesmo afundando, ele lembrou de pedir a Jesus para salvar ele. Senhor, salva-me! E está escrito que logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E isso pode acontecer conosco. Aconteceu com Pedro e pode acontecer com qualquer um de nós. Então, sabendo disso, nós vamos tomar cuidado para quê? Quando nós estivermos sentindo o vento forte é algo contrário, né? É algo que assusta. E esse vento forte, talvez nós não vamos sentir o vento forte, literalmente falando, mas a situação contrária é como um vento forte. O problema, as adversidades, é igual um vento forte que vem contra a gente. Então nós vamos lembrar que nós não podemos duvidar. Nós vamos lembrar que é possível, mesmo nós que temos fé, Pedro tinha fé. Tanto é que ele andou sobre as águas. Mas no momento ele estava na fé andando sobre as águas. Mas em outro momento ele estava duvidando e ele afundou. Então o problema não está com Deus, o problema está com a dúvida. Então nós precisamos estar na fé, não temer. Jesus está dizendo, tende bom ânimo, não temais. E eu vou dizer para vocês aqui, nós vamos fazer muito bem se nós seguirmos esse exemplo aqui e atendermos essa palavra de Jesus. Porque ele disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Se nós gravarmos essas palavras no coração, nós vamos evitar muito problema, muito sofrimento na vida da gente. Se nós obedecermos à risca o que Jesus mandou aqui, ó, tende bom ânimo. Nada de desanimar. Sofrimento à toa, né? Desespero. Não é? Nada de desanimar, nada de ficar tendo medo, ser medroso, medrosa, nada disso. Amém? Amém. Não tem medo de nada não. Se Jesus está conosco, tem medo de quê? De morrer? Não, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. O que poderia colocar a pessoa com mais medo é a morte. Mas Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Quer dizer que não tem medo, né? Hã? Quem não tem medo? Pois é. As pessoas geralmente têm medo da morte. Mas até para isso tem a solução, porque Jesus disse. Mas tem medo. Não é? Mas Jesus disse, quem crê em mim... Olha, Jesus disse assim, quem crê em mim nunca morrerá. Porque a morte da pessoa que é de Jesus, que vive na fé, não é morte. Porque o que acontece no momento que uma pessoa de Deus, que anda com Deus, ela morre. O que acontece é que não é a morte que vem. A morte é um espírito maligno. Ela é vista lá no quarto selo do Apocalipse, montando num cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava morte, é um espírito. A morte é um espírito. Eles desenham a morte aí com um capuz preto, com uma foice, né? Mas eu acredito que é pior que aquilo. Eu acredito que o espírito da morte... Não, mas não precisa ficar com medo. Eu estou falando isso para tirar o medo, né? Olha só. A morte é pior ainda, é mais feio ainda o espírito da morte do que o desenho que eles fazem aí com um capuz preto, com uma foice. É pior. Mas, quando a pessoa que é de Jesus morre, na verdade ela não morre, porque a morte não vem para quem é de Deus. Não vem. Chegou o momento que Deus disse, agora eu quero você comigo, então vem dois anjos, e está escrito lá em Lucas, quando o Lázaro morreu, vieram os anjos para levar ele para o paraíso. Então vem dois anjos, se é anjos então é no mínimo dois, vamos supor que é dois, né? Eu creio que é no mínimo dois, vem e pega a alma da pessoa e tira do corpo, e leva para junto de Deus.
E a pessoa descobre que está mais viva do que nunca. A pessoa diz, peraí, mas isso não é morte, não. Toda pessoa que é do Senhor Jesus, por isso que a Bíblia diz, se refere aos que dormiram no Senhor. Aos que dormiram. Por quê? Quem é de Deus, quem crê em Jesus, não morre. Eles dormem. O corpo fica dormindo, porque a alma está bem acordada, mais viva do que nunca, e já entra na presença de Deus. Isso que a Bíblia fala, né? Onde está a morte, a tua vitória. Não é? Então, lá em Coríntios. Só vou dizer uma coisa também aqui, para ela aqui que tem um computador para ela. Deixa eu citar um exemplo aqui para tirar o medo. Para tirar o medo. Nós, as únicas palavras que a Bíblia nos mostra são essas, porque tem coisa que está acima do nosso entendimento. Nós vamos entender quando nós chegarmos lá, quando nós sairmos desse corpo, nós vamos entender e conhecer a verdadeira vida que é eterna. Mas o exemplo que nós usamos é da criancinha. Ela não existia. Aí ela é gerada no ventre da mãe. Aí com 8 meses, ela já é uma pessoa, né? Isso. Muito antes, mas com 8 meses está quase no jeito de nascer. Mas ela está na onde? Ela está no ventre da mãe. Ela conhece esse mundo aqui fora? Não. Mas ela já existe. O mundo que ela conhece é ali, no ventre da mãe. Ela não passa fome. Ela tem, já ouvi falar, e eu creio que é verdade, que a criança ali, ela se alegra, né? Ela se alegra. Tem umas que até chuta a barriga da mãe, fica chutando, não é verdade? Então tá ali. Se alguém pudesse chegar uma criança no ventre da mãe e perguntar assim, ô menino, você quer sair daí de dentro? Se ela pudesse responder, ou ele pudesse responder, ele respondeu o quê? Não quero não, eu quero ficar aqui, eu não quero sair daqui de jeito nenhum. Por isso, se chegar e perguntar às pessoas hoje, você quer sair desse mundo? Mesmo com todo problema, todo mundo vai dizer, não, eu quero ficar aqui. Porque a pessoa não conhece a verdadeira vida ainda. Mas um dia a pessoa teve no ventre da mãe. E no ventre da mãe, ela não conhecia a verdadeira vida. Aqui, ó, essa verdadeira vida. Ela não conhecia. E estava ali, mas uma hora ia ter que sair dali, daquele conforto, né? No ventre da mãe. Uma hora ia ter que sair. Não é verdade? Assim também somos nós. Nós estamos aqui nesse mundo físico, presos nesse mundo físico, mas daqui a pouco nós vamos sair e nós não vamos querer voltar para essa vidinha limitada, não. Compreenderam? E nós temos o exemplo. E se quem quiser, e olha, não é só isso não. Não é só isso não. Porque se nós lermos lá em Coríntios 15, fala sobre a ressurreição. Aí Paulo até usa o exemplo para provar que vai haver ressurreição. Ele usa o exemplo de uma semente. Que a pessoa joga no chão, a semente morre, desaparece. Mas daí a pouco aparece ali, por exemplo, um pé de milho de todo tamanho. Não acontece isso? Se eu jogo um milho, o milho morreu e aquele milho não se torna um pé de milho. Então ele usa esse exemplo para provar que vai haver ressurreição. A verdade é que não é só a nossa alma que é eterna. Esse corpo também é eterno. Esse corpo vai ser enterrado, se Jesus não voltar antes, né? Vai ser enterrado. A alma vai para junto de Deus. Mas no dia que Jesus voltar, todos vão ressuscitar. Todos. O corpo que já virou terra, ele vai reviver, ele vai levantar. E a alma vai entrar no corpo. Aquele corpo que morreu há 1000 anos. Aquele corpo que está enterrado há 100 anos. No momento que Jesus voltar, vai ressurgir. Porque Deus é poderoso para fazer isso. Ô pastor, eu não acredito. Me fala mais algum argumento. Olha, é fácil. Nós, há 50 anos eu não existia. Eu não existo hoje?
prova. Qual que é mais fácil? Pegar algo que não existe, fazer existir, ou ressuscitar algo que já existe? Tem dúvida agora? Tem dúvida? Ficou dúvida? Não ficou. Há 48 anos atrás eu não existia. Eu vim existir há 47 anos atrás que eu vim existir. Eu não existia, mas eu vim existir, vocês não existiam. Não é verdade? Não existiam, por exemplo, há 100 anos atrás não existia, mas veio a existir. Então é mais fácil para Deus ressuscitar. E Ele vai ressuscitar a todos. Infelizmente, muitos vão ressuscitar para prestar conta das suas maldades diante de Deus, né? Mas nós que servimos a Deus, que temos fé, que nos humilhamos diante de Jesus, Ele vai nos dar um corpo glorioso. A Bíblia diz que o nosso corpo vai ser semelhante ao corpo de Jesus. Nunca mais nós vamos derramar lágrima, nunca mais nós vamos ter dor, nem chorar, nunca mais nós vamos ter problema. Está escrito que Deus está fazendo um novo céu, uma nova terra. Deus está fazendo a santa cidade de Jerusalém. Jesus disse, eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar. Quando eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Está escrito no Evangelho de João 14:3. Eu creio nisso. Porque isso faz sentido. O que não faz sentido é nós vivermos assim, Deus não existe. Tanta maldade, Deus não existe. Vai ficar assim para sempre. Aí não faz sentido não. A gente acreditar nisso. Isso aí não é a palavra de Deus que está dizendo. Isso é o nosso coração. Ou alguém aí, algum incrédulo que está dizendo isso. Mas a palavra de Deus diz que Jesus em breve vem. Ele vai trazer a justiça eterna. Ele vai consertar todas as coisas. Amém? Amém. Vamos parar por aqui, senão vai dar 7 horas e eu vou estar aqui Mas é falando muito aqui. bom estar aqui ouvindo. Vai dar 7 horas da noite e eu vou estar aqui pregando ainda. Amém? Amém. Nós vamos orar pela família nesse momento. Graças a Deus. Amém? Ó, Jesus disse lá em Mateus 18:20, onde estiver 2 ou 3 de vós reunidos, ali eu estou no meio deles. Glória a Deus. Jesus está aqui. Amém? Nós não estamos vendo, mas Ele está aqui conosco. Pai. Então nós vamos citar o nome de alguns familiares para que Jesus, além de livrar do mal, de proteger, da saúde, que Jesus venha dar a salvação eterna, a vida eterna. Eu quero viver no céu, na nova terra, no novo céu que virá. Mas eu quero ver meus familiares lá também. Amém? Meus parentes também. Eu quero ver vocês lá também. Amém? Então nós temos que orar para Deus salvar eles, né? Então, irmão, fala para Jesus o nome dos seus familiares que você quer apresentar.